Exatamente. Ah, existe outras formas? Gente, a gente não vai falar o que a gente não pesquisou. Nós pesquisamos college e a job offer. Sim. Vendo os gastos, o Tia se esforçou 2 anos aprendendo francês para conseguir uma oferta de trabalho. Essa foi a nossa história. Cada um tem a sua história. Gente, já emendamos um vídeo no outro, por causa do tempo, para falar para vocês um pouco. Na verdade, bem rápido, college e job offer. O que você faz? College ou job offer? E aí, o que você vai decidir? Gente, eu e Tia, no começo, quando a gente estava um pouco impaciente, porque a gente queria algo rápido, e a gente sabe que job offer, o Canadá, ele precisa. Você vai ver a matéria assim: Canadá necessita e chama não sei quantos brasileiros. Gente, você tem que ter cuidado de um dinossauro, da Rainha Elizabeth, de toda a geração dela. Tem que ter 3 dragões. Gente, brincadeiras à parte, eles chamam. Mas é gente, assim, qualificada. Qualificada. Mas, desculpa, amor, mas não quer dizer que qualificada assim, o cara tem que ter um pós-doutorado. Não, não é isso. Mas tem que ter uma qualificação. Você tem que ter uma profissão que esteja em alta demanda. E você tem que ter experiência comprovada nessa profissão e, claro, o idioma, né? No começo a gente ficou bem desanimado, porque eu já trabalhou 13 anos embarcado. Então, em petróleo, né? Então, assim, era muito fechado. Aí tudo que ele tentava, ele falava: meu Deus, Paty, mas só se eu conseguir em petróleo e gás também lá. Mas aqui seria para embarcar também, a gente não queria mais. Chega, acabou esse negócio de embarque. Então parece que a gente ficava assim, sabe, num círculo. Sim. Que não conseguia achar uma saída. E ele falou: vou começar a aplicar em outras vagas. Mas antes disso, vamos voltar a rebobinar, conversamos sobre college. Quem faria o college? Eu, o Tchê. Isso. Para o college tem uma prova de proficiência, para o college daqui te aceitar. O que seria college? É tipo um tecnólogo daí, não chega a ser uma universidade, 4, 5 anos, mas são cursos de 1 a 2 anos. Então, a gente estava conversando sobre isso, mas na época o dólar estava... Quando a gente começou a pesquisar sobre o Canadá, na verdade a primeira veio o Quebec Ontech, mas como eu sabia que era um caminho longo, tinha que aprender o francês, como eu expliquei no outro vídeo, estava aprendendo, eu fui pesquisar outras possibilidades, e uma delas era o college. E nós vimos, né, o college, e foi algo interessante, mas você pode dar uma pesquisadinha aí, né, que em 2019 aconteceu uma coisinha aí no mundo, né, chamado pandemia, e aí o dólar aumentou, tudo ficou muito complicado, as incertezas, fronteira fechou, né, as fronteiras, né, foram fechadas, então o nosso plano meio que murchou nisso. Por quê? Porque vai muito do seu perfil, muito do que você quer. Eu acho que o college, pra mim, ele é mais aplicado para um casal sem filhos. Ou você solteiro ou casal sem filhos. Na época, você lembra que a gente calculou? Tinha até uma planilha da Excel no computador. Assim, coisa de nós 4 para vir o que o governo exige, que ele exige um mínimo, era mais ou menos 180 mil a 200 mil reais. Sim. Você tem que pagar uma parte do college, né? Como é que chama? Sim, a tuition. Isso. Mas não quer dizer, gente, quando a gente fez a nossa conta, que a gente iria gastar esses 200 mil, mas tinha que ter isso disponível, porque assim, não tem como você ter certeza que você vai conseguir um emprego, que vai conseguir, não vai precisar, você tem que ter um fundo de reserva, é uma segurança. A segurança, na época, era 200 mil. Ainda mais com criança, gente, não tem como você se arriscar para um país com 2 crianças. Exatamente. Então, o college, né, como o tema do vídeo, college job offer, o college é algo que ele é mais fácil, não digo mais fácil, acho que essa palavra não inapropriada. Mas é mais rápido. Mas é mais rápido. O que é mais fácil do college é o seguinte, isso é inegável, é muito mais fácil você conseguir a aprovação de uma universidade canadense para você conseguir estudar do que você conseguir uma job offer. Isso pode ser relativo? Pode. Mas de maneira geral, você conseguir uma job offer é um caminho penoso. Eu consegui isso através, né, como eu falei no outro vídeo do Quebec Ontech, vamos até deixar um link aqui na descrição do vídeo da missão do Quebec Ontech, que eles adiantam muito o processo, que eles já te colocam de cara com o empregador, eles já criam esse elo. Para você conseguir esse elo com o empregador é um caminho doloroso, você tem que ter, às vezes, pagar algum consultor de imigração para analisar o seu perfil, para ver quais tipos de vaga que você pode aplicar. O Quebec Ontech, você cria um perfil lá e aí esse perfil já fica disponível para os empregadores, né? É algo assim que ele é uma coisa que adianta o processo, tá? Então assim, não há certo ou errado entre college ou job offer. Existe o que é aplicado ao perfil de cada um. E existe a sua condição financeira ou não. Exatamente. Porque vai ter um dinheiro gasto. E a gente na época ficava tentando, vai juntar, vai vender alguma coisa, vai sacrificar alguma coisa.
Mas eu acho que o que travou um pouco a gente, sim, também, foi de ter criança na jogada. Quando a gente se conheceu em Londres era diferente. Hoje, com criança, a gente pensa mais. Gente, quem é mamãe, quem é papai, vai entender o que a gente tá falando. Sim, isso é verdade. Parar um pouquinho que eu tô escoçando o nariz. Nossa. É sério, isso que eu tô cutuquando você, eu preciso escoçar o Eu nariz. tô falando, será que eu tô falando demais? Não. Então tudo vai depender da sua condição financeira e do que você está disposto Sim. a sacrificar. Porque, gente, com job offer você também sacrifica. Também sacrifica. Eu já vi, né, casos, a gente já assisti vídeos que, por exemplo, a pessoa fala que o empregador dela não pagou nada. Nada. Nada, nada. Só deu oferta de trabalho e falou, agora você aparece no Canadá, que daí você trabalha aqui. Ponto. Simples assim. Simples. No nosso caso, a empresa do Tchê pagou a passagem dele, o processo de visto familiar. Então, cada empresa é cada empresa. Gente, college, vou falar pra vocês. Eu vejo, assim, quem faz é pauleiro também. Porque é em inglês. Então, você vai fazer uma faculdade, né, um tipo tecnólogo nosso, em inglês. Pra você entrar, você já vai ter que fazer uma prova pra provar que você consegue acompanhar o college. Mas aí vai, assim, da sua força de vontade, do que você quer, do seu bolso, da sua paciência em conseguir. Porque, gente, realmente o Canadá tá precisando. A gente vê, eu trabalho num asilo aqui, e a gente vê a dificuldade deles em conseguir mais gente. Sim. O Tchê trabalha numa empresa onde ele vê direto, agora mesmo, abriu de novo, a empresa está trazendo gente, vira e mexe tem, aqui trabalha bastante filipino também com ele, então tá precisando. Mas daí da gente foi uma espera longa, né? Até aprender o idioma. E é até interessante, quando a gente coloca no nosso caso, né? Se nós tivéssemos optado por tomado a decisão em 2019, não, vamos fazer um college, provavelmente não vamos contar com a pandemia, se bem que na pandemia, alguns colegas que eu conheço falou que mesmo na pandemia estavam sendo aprovados vistos para college. Mas digamos que em uma situação normal, a gente em 2019 tivesse tomado a decisão e nós fizéssemos o nosso planejamento para o college. Cara, eu não acredito que a gente não estaria aqui meados de 2020. Só que olha só, com a job offer, até a gente se preparar, ter a qualificação, o idioma, que no caso eu procurei, apesar de saber inglês, procurei aprender francês também para elevar as minhas chances. Então isso daí tudo foi um tempo muito maior. Então é isso, né? Com certeza eu não consigo imaginar, tá? Que a gente não estaria aqui no Canadá por volta de 2020 ou no máximo início de 2021, tá? Eu acho muito difícil demorar mais do que isso. E mesmo se demorasse, teria vindo antes. Eu tenho uma amiga que decidiu vir, aplicou agora, já foi aprovado, já começa em setembro. É muito rápido. O college porque eles têm um tempo, né? É muito rápido. Se o college começa em setembro, você aplica mais ou menos em abril e eles têm que responder, eles vão responder sim ou não. Porque senão você perde seu college. Exatamente. E pra você reservar, você tem que pagar uma parte da tuition, da taxa. Ninguém vai querer pagar aí, sei lá, 30 mil reais, 40 mil reais pra perder. Então, a job offer é aquilo. Na minha visão, é um caminho muito mais seguro, principalmente financeiramente. E gasta, né, amor? Mesmo assim. Gasta, mesmo assim gasta, mas o college vai gastar mais. Com certeza. É um caminho mais seguro financeiramente. No meu caso, eu vim com uma oferta de trabalho numa área de alta demanda, então isso também dá uma segurança para você aplicar para residência permanente no futuro. Então, assim, tem uma série de benefícios da job offer que o college também tem, tá? Então, assim, vai muito do perfil de cada um, mas a gente queria pontuar esses pontos, assim, duas formas, né? Que a Isso. gente chegou a pesquisar e pensou em vir. Exatamente. Existem outras formas? Gente, a gente não vai falar o que a gente não pesquisou. Nós pesquisamos college e a job offer. Sim. Vendo os gastos, o Tchê se esforçou 2 anos aprendendo francês para conseguir uma oferta de trabalho. Essa foi a nossa história. Cada um tem a sua história. Tem gente que veio por college e se arrependeu profundamente. Tem gente que veio por college e é apaixonado pela ideia de vir por college. Então cada um tem a sua vida e a sua história. E inclusive a gente conhece pessoas que veio por job offer e no começo ralou, porque o empregador pagou um salário muito baixo, né? E aí a pessoa talvez ela não se planejou, né, no Brasil para ver se o salário que ela ia ganhar por hora era um salário suficiente. E aí chegando aqui ela acabou ralando, depois acabou conseguindo um emprego melhor, né? Porque aqui, claro, você tem mão de obra qualificada, você consegue emprego, né? E se tá ruim num lugar, você consegue em outro. Gente, mas são muitas histórias. Mas são muitas histórias, não tem um padrão, não tem um melhor ou pior, mas é só para colocar esses pontos aí para vocês entenderem um pouco do que é o processo do college ou da job offer e
no futuro a gente vai esmiuçar isso mais. E você vai ralar de qualquer jeito, porque você rala. Mesmo com job offer, você rala e não rala pouco. É uma mudança muito radical. Não é desanimando, não. Venham, tem vontade, tem desejo, mas não é brinquedo não, gente. Mas vamos lá, a gente gosta, é o nosso tempo de estar aqui, é um país muito bonito, embora a gente não tenha conseguido ainda curtir tanto, 5 meses só, né, tá na parte do trabalho, mas temos amigos canadenses que são bênção na nossa vida. Tem gente que fala, você não vai fazer amizade com canadense. A gente tem amigos canadenses que ligam pra gente, que gostam da gente, então assim, é outro vídeo, outra história, mas existe sim, eles são legais, são gente boa. Tem gente chata como tem no Brasil, gente. Acho que você não deixou eu falar pra você já falar rápido. Existe mas gente, é verdade, o Canadá assim, é uma coisa impressionante. Vai ser um tema para outro vídeo, mas é impressionante. O povo divertido, né? Povo divertido, barulhento. Nossa, como falar alto, como dar gargalhada alto, então assim... Quebrou uma coisa que a gente tinha. Mas assim, é o Canadá aqui que a gente tem na região que a gente mora. O Canadá é um país continental, né, gente? Então, existe brasileiro super legal, existe brasileiro que misericórdia. Então, é de pessoa, né, gente? Mas a gente já vê assim, bom, não vamos conhecer, né? A gente não tem muito amigo, não tem nenhum, não. A gente não tem amigo inglês, por exemplo. A gente morou na Inglaterra e tem amigo da Argentina, mas... Inglês, não. Não. E aqui nós temos, eu acredito que se fosse embora hoje, teríamos amigos que levaríamos. Sim. Que gostam muito. Então... Cada um tem a sua história e a gente tem que respeitar a história de cada um, o esforço de cada um. Mas agora vocês estão sabendo que pra gente, o que a gente conhece, college, job offer, vai do seu esforço, do seu desejo e estudo, né? Estudo, seja pra trabalhar ou pra estudar, você vai ter que ralar. Tá bom, gente? É isso aí. Valeu, galera. Né? Deus abençoe. Tchau, tchau.